Papo Cidadão, um programa do Conselho Nacional do Laicato do Brasil da Diocese de Maringá, aqui na 98,7. Olá, amigo e amiga que sintoniza a Rádio Colmeia. Está iniciando mais uma edição do programa Papo Cidadão. Programa do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, da Arquidiocese de Maringá, no Paraná. Ajudei a levantar. Direção Padre Onildo, sonoplasta Newton César, assessoria de Dr. Walter e apoio técnico do Clodoaldo. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima. Apresentadores: Maria Salvalágio e eu, Carlos de Lima, representante do Laicato da Paróquia Santa Terezinha de Mandaguaçu, Paraná, no Conselho de Leigo da Arquidiocese e Rede Laical Companhia de Maria. Vou pra casa entristecido. E hoje continuaremos com o estudo da doutrina social da Igreja, com o Padre Toninho, história da Paróquia Divino Espírito Santo de Maringá, no Paraná, e história do padroeiro. Tá vendo aquele colégio, moço? Mandamos um abraço especial ao Monsenhor Júlio Antônio da Silva, diácono Anselmo José Frugério e Edson Mosca, representante de leigos da Paróquia Divino Espírito Santo de Maringá, aqui no Paraná. Filha inocente, vem pra mim toda contente. E ainda, para hoje, teremos gesto concreto, músicas boas, momento de oração e palavra do assessor. Aqui não pode estudar. Conhecendo um pouco mais sobre o Conselho de Formadores, com a presença do padre Sidney Fabril. Clássica castigava. Isso mesmo, Carlos, mas vamos de música. Vamos, Maria, vamos oferecer essa música agora a todos os nossos ouvintes, aquele que nos acompanha nas terças-feiras aqui ao vivo, às 19 horas, e também aos sábados às 16 e aos domingos às 19. E hoje, em especial, aos paroquianos da Paróquia Divino Espírito Santo de Maringá. Muito bem, Velhos Amigos, de Oswaldo Montenegro. Velhos amigos vão sempre se encontrar, seja onde for, seja em qualquer lugar. O mundo é pequeno, o tempo é invenção que o amor desfaz na tua mão. Nada passou, nada ficará, nada se perde, nada vai se achar. Põe nosso nome na planta do jardim. Vivo em você e você dorme em mim. E quando eu olho o imenso azul do mar, ouço teu riso e penso, onde é que está a nossa planta? O vento não desfez. É nunca mais, mas é mais uma vez. Velhos amigos vão sempre se encontrar, seja onde for, seja em qualquer lugar. O mundo é pequeno, o tempo é invenção, o amor desfaz na tua mão.
azul do mar. Ouço teu riso e penso, onde é que está a nossa planta? O vento não desfez. É nunca mais, mas é mais uma vez. Muito bem, Maria, nós estamos passando por um momento bem melhor agora, né? Devido à vacina, já em Mandaguaçu, principalmente, ocorreu menos morte, não está ocorrendo mais morte há uns par de dias, né? E este é um programa do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, na Arquidiocese de Maringá, uma forma simples e descontraída de falar sobre fé, direito e cidadania. Sim, Carlos, com certeza as coisas já estão melhorando, mas agora nós chamamos aqui o Padre Toninho para continuidade no estudo da doutrina social da Igreja. Na semana passada ele dizia sobre o princípio da participação e hoje ele fala sobre a exigência ética e ordem democrática, que afirma que a condição de pobreza de um povo é critério para perceber o grau do desenvolvimento deste. Logo, os pobres são os juízes da vida democrática de uma nação. E é com você, Padre Toninho. Momento Doutrina Social da Igreja. Eu trago uma frase do documento Exigências Éticas da Ordem Democrática, da CNBB. O que diz o número 72? Diz lá: a situação em que vivem os pobres é critério para medir a bondade, a justiça, a moralidade, enfim, a efetivação de uma ordem democrática. Os pobres são os juízes da vida democrática de uma nação. E aí, a partir dessa afirmação da CNBB, das exigências éticas de uma ordem democrática, fala que precisamos fomentar cada vez mais uma cultura política da participação que atenda às reais necessidades do bem comum, diz a questão das políticas públicas. É um parágrafo tirado do texto base da CNBB. E falando dessa questão da participação, ainda dentro desse princípio da participação, entra a questão da cidadania. A cidadania pede o que então? Que os cidadãos intervenham nas tarefas governativas, exercendo a sua cidadania em prol do bem comum. E aqui eu costumo colocar 3 tipos de cidadãos, e inclusive no texto base coloquei isso daqui. Se você leu, estudou, você deve ter visto isso, é do texto base. Eu costumo dizer que nós temos aquilo que eu chamo de meio cidadão. O que é um meio cidadão? É aquele que sabe que tem direitos e espera que alguém defenda os direitos dele. Espera que um salvador da pátria, um mito iluminado, venha fazer alguma coisa. Isso aqui ele é meio cidadão. Nós temos o cidadão ativo, já é um passo além do meio cidadão. O cidadão ativo sabe dos seus direitos e luta por eles, luta pelos seus direitos. Já melhorou um pouquinho, só que tem que dar um passo a mais, tem que ser um cidadão solidário, um cidadão ativo e solidário. Quem que é esse cidadão ativo e solidário? É aquele que luta não só pelos seus direitos, mas pelos direitos de todos. Aqui está o X da questão. Sobretudo dos excluídos da sociedade. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, para vocês compreenderem. De repente, o padre fala no final da missa: essa semana nós vamos ter uma reunião aqui no salão paroquial para falar sobre creche aqui no nosso bairro. Está precisando de uma creche. Queria convidar que todos vocês venham. Aí vira uma pessoa para outra e fala: ainda bem que eu já criei todos os meus filhos. Graças a Deus, eu já não tenho mais esse problema. Já estão todos grandes. Tá certo. Você não tem, mas muita gente tem. Cidadão ativo e solidário é aquele que vai, não só porque tem algum interesse para ele, mas porque existe um interesse para a coletividade. Ou então o aviso: nós vamos fazer uma reunião aqui na igreja, no salão paroquial, porque nós queremos pedir que seja colocada uma unidade de saúde aqui no bairro. A gente queria pedir que todos vocês viessem, que pudessem, venham aqui para a gente fazer um abaixo-assinado e pressionar para ter uma unidade de saúde, uma UBS aqui perto de nós. Aí um vira para o outro: graças a Deus eu tenho plano de saúde. Ai,
Porque, olha, é um problema usar o SUS. Eu, graças a Deus, tenho um plano de saúde. Eu não preciso disso. Tá, você não precisa. Mas tem tanta gente que precisa. Então, o cidadão ativo e solidário é aquele que luta não só em prol daquilo que interessa para ele, mas daquilo que interessa para todos. Mesmo que para ele já tem plano de saúde, já não tem mais filho para colocar na creche. Ele não tem, mas ele luta porque sabe que tem muita gente que tem necessidade. Então, o nosso ideal é nós sermos o quê? Cidadãos ativos e solidários. Aqui eu trago uma frase do Papa na Evangelii Gaudium, número 220, onde ele vai dizer: desenvolvemos a dimensão social de nossa vida quando nos configuramos como cidadãos responsáveis dentro de um povo, não como uma massa arrastada pelas forças dominantes. Olha só, desenvolvemos a nossa vida social quando somos cidadãos ativos e solidários, não uma massa que vai sendo empurrada. E ele termina dizendo: ser cidadão fiel é uma virtude, e a participação na vida política é uma obrigação. Cidadão fiel aqui não é fiel no sentido religioso, fiel no sentido de que luta pelo bem de todas as pessoas. E aqui uma outra frase dele, da Evangelii Gaudium, 183, onde ele diz: a preocupação por um mundo melhor deve ser de todos os cristãos, incluindo os pastores, nós padres, bispos, incluindo nós. A preocupação deve ser de todos, pois o pensamento social da igreja é primariamente positivo e construtivo. O pensamento social da igreja não é negativista, não é ficar gritando, não é ficar metendo pau, não é ficar... É positivo, é construtivo, é propositivo, orienta para uma ação transformadora. E, nesse sentido, não deixa de ser um sinal de esperança que brota do coração amoroso de Jesus Cristo. É o número 183 da Evangelii Gaudium. Você está ouvindo Papo Cidadão, na sua Colmeia FM. Muito bem, aí foi Padre Toninho. Maria, a gente encontra com bastante amigos, bastante pessoas na rua e eles falam que ouve o nosso programa. Sim, Carlos, e tem recado. Tanto ouve que deixaram o recado. Aqui o recado é do Braulio Cardoso, da paróquia São Francisco de Assis, Maringá. Está mandando um abraço. Abraço para nós, Carlos, para você, para mim, para o Newton César, para os membros do Conselho de Leigos da Arquidiocese de Maringá e para os ouvintes da Rádio Colmeia. Obrigado, Braulio. Obrigado pela audiência, pelo seu recadinho. Tem também da paróquia São Sebastião de Mandaguaçu, que está sempre ligado. Sabe quem é, Carlos? O Lucas, o nosso afilhado. Mesmo? Ele disse que está sempre ligado no programa. Outro, o Roberto. O Roberto já deixou o oi dele aqui. O Wilson e o Cidinho. Obrigado, gente. É isso aí. Da paróquia Santa Terezinha, daqui também, Mandaguaçu, a Nelma, o Tomil, a Neuza, o Valdomiro e a irmã Margarida estão lá, ligados. Um abraço a vocês. Mas, Carlos, tem música? Temos música, Maria. Onde estará o meu amor, de Chico César. Como esta noite findará e o sol então rebrilhará, estou pensando em você. Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder: onde estou eu? Onde está você? Que estamos cá dentro de nós, sós. Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer. Onde estará o meu amor?
voz da noite responder: onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós, sós. Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai me trazer. Onde estará o meu amor? Isso aí, Carlos. Vamos chamar aqui então agora o Valdécio. Valdécio para contar a história da Paróquia Divino Espírito Santo de Maringá. É com você, Valdécio. História das paróquias. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião liberal. Alguns dados históricos e pastorais da Paróquia Divino Espírito Santo da cidade de Maringá. Olá, amiga e amigo ouvinte. A Paróquia Divino Espírito Santo teve sua fundação em 18 de dezembro de 1969 e compõe com outras 7 paróquias a região pastoral São José Operário. O grande número de fiéis que participam das atividades da igreja na região conta com a direção espiritual do pároco, o Monsenhor Júlio Antônio da Silva, e o apoio do diácono Anselmo José Frugério. Devo dizer também que a paróquia serviu como ponto de referência para as atividades do Conselho Nacional de Leigos do Brasil da Arquidiocese de Maringá, em seu processo de reestruturação, como suas atividades presenciais. A paróquia, antes da pandemia, mantinha grupos de ação como Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, sendo o Padre Júlio o mentor espiritual do Mareve, e demais pastorais e organismos da igreja local. O Conselho de Leigos está presente na paróquia, representado pelo conselheiro Edson Mosca, que juntamente com outras lideranças compõem os 11 grupos de reflexão organizados na paróquia, e também os 12 segmentos como pastorais, movimentos e organismos que estão presentes na paróquia e que somam a outros na nossa igreja particular, os quais são responsáveis pelo processo de evangelização na Arquidiocese de Maringá. Fique ligado na Rádio Colmeia FM 98.7, que no programa Papo Cidadão você saberá mais sobre a história das paróquias que compõem a Arquidiocese de Maringá. Mas também gritava aos grandes: ai de vós. Muito bem, Maria, já passaram por aqui mais de quase 30 paróquias, né, que já contando a história da paróquia. E nós estamos no 32º programa de quando começamos. E este é um programa rico em conteúdo, onde aprendemos a amar a nossa Igreja Católica através do conhecimento, da organização de nossa arquidiocese. E temos recado, Maria? Tem, Carlos. Tem aqui a Fátima Bacelar. Ela que é da paróquia Menino Jesus de Praga e São Francisco. Tá? Ela está envolvido aqui. Ele disse assim, ele manda o programa a todos que estão envolvidos no programa Papo Cidadão, levando o nome de Jesus. Obrigada, Fátima. Obrigada pela sua audiência, pela sua participação.
Deixou recadinho também aqui a Dalva, ela que é da paróquia Nossa Senhora Rainha de Atalaia, mandando um abraço a todos do Conselho de Leigos e a todos os ouvintes do programa Papo Cidadão. Um abraço para você também, Dalva. Obrigada pela audiência, obrigado pelo recadinho. Também deixou o recado aqui o Clodoaldo, da paróquia Santo Expedito de Maringá, que gostaria de desejar o programa de hoje ao amigo Padre Sidney Fabril, que com as bênçãos de Deus ele conseguiu vencer o Covid-19. Seja bem-vindo de volta, Padre Sidney. Olha aí, que bom. Obrigado, meu Deus, né, Carlos? Muito bem. Uma vitória. Obrigado, então, a você, Clodoaldo, pela audiência, pelo recadinho. Mas, Carlos, tem música? Temos música. Maria, todas as paróquias têm o seu padroeiro e têm o seu hino, né? Uhum. Então vamos ouvir o hino ao Divino Espírito Santo na letra de Sérgio Condé e música de Sérgia Maria de Souza, de Vinópolis, Minas Gerais. Há uma voz que fala em mim, é a mesma voz que fala em ti, e esta voz de Deus em nós nos faz soar e abençoar. Vem, ó Divino, teu canto inspirar. Vem, ó Divino, a todos vem guiar. Vem, ó Divino, teu canto inspirar. Vem, ó Divino, a todos vem guiar. Há uma voz que canta em mim, que quer se unir, cantar em ti. E esta voz de Deus em nós nos faz amar e abençoar. Vem, ó Divino, teu canto inspirar. Vem, ó Divino, a todos vem guiar. Vem, ó Divino, teu canto inspirar. Vem, ó Divino, a todos vem guiar. Há um amor que ama em mim, é o mesmo amor que ama em ti. O grande amor de Deus em nós, em paz unir, em paz ficar. Vem, ó Divino, teu canto inspirar. Vem, ó Divino, a todos vem guiar. Vem, ó Divino, teu canto inspirar. Vem, ó Divino, a todos vem guiar. A humanidade é uma só, e para lembrar é só cantar com a mesma voz de Deus em nós, o mesmo amor, todos amar. Vem, ó Divino, em todos vens amar. Vem, ó Divino, em todos vens cantar. Vem, ó Divino, em todos vens amar. Vem, ó Divino, em todos vens cantar. Vem, ó Divino, em todos vens amar. Vem, ó Divino, em todos vens cantar. Vem, ó Divino, em todos vens amar. Vem, ó Divino, em todos vens cantar. Maria, o que temos agora?
Carlos, agora nós vamos chamar o Valdécio para nos contar a história do Divino Espírito Santo no quadro Padroeiro da Paróquia. Vamos ouvir. O Padroeiro da Paróquia. Apresento para vocês aqui algumas pistas para contribuir no entendimento sobre o Espírito Santo. Definição clássica do Espírito Santo: terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sim, mas como chegamos a essa definição? Sabemos que o Pai é o Deus Criador, aquele que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sabemos também que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado por Deus para salvar a humanidade. Por isso conhecemos Jesus Cristo como o Deus Salvador. Temos então Deus Criador, primeira pessoa, e o Cristo, Deus Salvador, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas afinal, o Espírito Santo é Espírito ou pessoa? É Espírito e pessoa. Para aproximarmos do entendimento, vamos recorrer aos 5 sentidos do ser humano: visão, audição, olfato, paladar e tato. O Espírito Santo se materializa em elementos perceptíveis aos nossos sentidos, como, por exemplo, a água, que simboliza a vida, o fogo, que, como assim por onde passa, altera a configuração na paisagem. O Espírito Santo converte, transforma, ou seja, dá outra forma à vida do ser humano quando necessário. Dentre outras, a forma mais conhecida e divulgada é a pomba, que aparece por ocasião do dilúvio, quando Noé a solta e ela retorna com um ramo de oliveira, sinalizando que as águas baixaram e a terra pode ser habitada novamente. E no batismo de Jesus, quando em forma de pomba, o Espírito Santo desce e paira sobre ele, assim como desce e habita o coração de todas as pessoas convertidas e batizadas. Ao Espírito Santo são dadas algumas denominações: o Espírito de adoção, o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de glória, Paráclito ou Consolador e Espírito Criador. O Espírito Santo dá também à humanidade os 7 dons: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Nem sempre estes dons estão presentes todos em uma mesma pessoa. A uns predomina a sabedoria, a outros a fortaleza, a muitos o dom da ciência, extremamente necessária ao momento de pandemia pelo qual passa hoje a humanidade. Mas quando é que surge o Espírito Santo? Ele sempre existiu? Sim, o Espírito Santo sempre existiu, desde a criação do mundo, manifestando como o vento de Deus que agitava sobre as superfícies das águas. Uma definição de Santo Agostinho sobre a Santíssima Trindade: o Pai, o amante eterno, o Filho, o amado eterno, e o Espírito Santo, o amor eterno. Palavra do assessor. Muito bem, Dr. Walter já está pronto para nos alertar sobre algumas coisas, alguns assuntos pertinentes do dia a dia. Bem-vindo, Dr. Walter.
Olá, boa noite, Carlos. Boa noite, Maria, Nilton César. Olá, amigos do Papo Cidadão. Tudo bem com vocês? Tudo bem, doutor Walter? Que bom, mais um dia. Doutor Walter, hoje, dando continuidade ao tema salário e desemprego, nós vamos falar sobre a segurança alimentar. O que é que o Estado e até nós leigos deveremos agir frente a essa questão? Sim, Maria. A gente está tratando dessas questões que envolvem essa questão que nós estamos vivenciando hoje, né? De crise econômica e esse agravamento pela pandemia. E o que a gente falou no programa passado, de milhões de brasileiros nos últimos tempos perderam seus empregos, e o que fica muitas vezes prejudicado é justamente o que nós chamamos de segurança alimentar. E o que vem a ser a tal da segurança alimentar? Segundo aí a definição, é aquela condição que cada cidadão tem de ter acesso regular e permanente, né, a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente para que você tenha saúde. Tá? Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente vê que, infelizmente, nós estamos vivenciando uma situação de insegurança alimentar. E o que é isso? É que nós, cidadãos brasileiros, uma parte considerável dos brasileiros, não tem acesso a alimentos básicos para a sua saúde. É considerado, por exemplo, em segurança, em graus, né, leve, moderado e agudo. Então, por exemplo, a pessoa quando fica praticamente o dia todo sem ter acesso à comida, sem se alimentar, é considerado grave, né, uma insegurança alimentar grave. Então, você tem ideia, nós temos no Brasil, hoje, pasmem, em torno de 19 milhões de pessoas que estão nessa situação. Ou seja, de insegurança alimentar grave. Isso quer dizer que, de repente, eu como hoje e amanhã eu não sei se eu terei um almoço, café da manhã, um jantar, eu não tenho acesso a essa alimentação básica para o ser humano. E, por incrível que pareça, aos ouvintes, a ONU, ela tem fome mundial e considera, assim, fazendo parte desse mapa, todos os países que tinham 5% ou mais da população nesse estado de fome. No Brasil, conseguiu, depois de décadas, sair desse mapa da fome, e nós saímos em 2013. A gente tinha um pouco mais de 3,5% da população nesse estado. Mas agora, e agravado, inclusive, pela questão da pandemia, a gente aumentou drasticamente hoje, e nós estamos aí, no Brasil está próximo a ter em torno de 9,5% da população com uma, que a gente chama de subalimentação, o que é muito grave, principalmente numa época de pandemia, onde justamente você está bem alimentado, é a melhor forma, justamente por óbvio, né, ao afastamento social e a ser vacinado, para você poder enfrentar caso você venha se contaminar. Sim. Você está se alimentando mal, com a saúde debilitada, por óbvio, se você for acometido pela Covid, o seu estado tem uma tendência de agravar muito, como Maria. Sim. A insegurança alimentar aumentou no Brasil drasticamente, isso foi agravado nos últimos anos, nós voltamos a participar vergonhosamente do mapa da fome mundial, o que é algo lamentável, considerando que o Brasil, todo mundo fala, né? O Brasil terá CD fundo. Como é que um dos maiores produtores mundiais de alimentos tem aí praticamente 9 milhões da sua população passando fome diariamente, que não tem o que comer. Mas se a gente for somar, Maria, a gente fala aí da insegurança alimentar, dos outros graus, né, de médio e leve, passamos de 50 milhões de pessoas que diariamente não se alimentam ou se alimentam inadequadamente, muito mal, mas é pela falta de acesso à alimentação. Então, o Brasil, como um dos maiores produtores mundiais de alimentos do mundo, a gente tem umas distorções gigantes. E aí, a gente tem que cobrar, primeiramente, Maria, do Estado e cumprir o seu papel. Sim. Tá? Hoje em dia, a gente tem uma situação tão dramática no Brasil que em torno de 30% da nossa de alimentos, ela se perde no meio do caminho, seja no transporte, seja dentro das próprias
no comércio, ou até mesmo dentro da geladeira de muita gente que tem esse mercado. Desperdício, então, né? E o Brasil, a gente desfocou totalmente hoje a produção de alimentos, e a produção de alimentos nossa hoje, Maria, é para engordar boi na Europa. É para, sabe, incrível que pareça, a gente está produzindo muita commodity, que fala, né? Principalmente trigo, e falta produção de alimentos para os brasileiros se alimentarem de forma adequada. Então, hoje em dia, com essa moeda supervalorizada, agora, nós estamos exportando mais, a população não tem acesso. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é que o governo ele cumpra a sua parte. Tem que regulamentar, vamos dizer assim, a exportação. Nós temos que exigir que o fornecimento de parte da produção tende consigo no mercado interno. Então, as pessoas hoje não têm acesso à alimentação. Estamos vendo que a gente prioriza grãos que são exportados enquanto a população brasileira passa necessidade. E ele discutiu já na semana passada a respeito desse auxílio imediato, né, emergencial, que o Estado estava pagando, e que foi no começo do ano passado parcela de R$600, depois reduziu para 300, hoje varia entre 150 e R$250 por mês. Sabe? Então, quer dizer, você vai sobreviver, nem mesmo se alimentar. Então, não adianta, é claro, você falar em uma coleta de alimentos, é louvável, mas o que resolve, Maria, é a gente eleger bem os nossos representantes. E ano que vem nós temos eleições, e eu espero que todos nós, cidadãos, que são leigos e leigas, tenhamos na nossa consciência quais são os verdadeiros critérios que nós vamos utilizar, os mais adequados, para eleger os nossos representantes, inclusive o presidente da República, porque nós entramos nessa situação dramática nos últimos anos, muito nos últimos 3 anos. Então nós temos aí hoje quase 20 milhões de brasileiros que passam um dia todo sem ter o que comer. E isso é alarmante, principalmente se a gente considerar que nós somos aí, como eu disse, o celeiro do mundo, né? É isso aí, doutor Walter. Mas é isso aí, vamos dar continuidade a esse assunto pertinente. Obrigado, então, aí pela sua contribuição mais uma vez, doutor Walter. Eu que agradeço a todos os ouvintes aqui do Papo Cidadão, e semana que vem estaremos juntos novamente. Lembrando sempre que sua questão também é cidadão. Um grande abraço a todos e até lá. Até lá. Muito bem. Carlos, mas tem música? Temos música, Maria. Tempo de Deus, com Zé Martins. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. O reinado de Deus é sonho de fraternidade e amor. O reinado de Deus é sonho de fraternidade e amor. É um tempo de luz e magia, sem medo, sem luto e sem dor. É um tempo de luz e magia, sem medo, sem luto e sem dor. O reinado de Deus é força de braços que se levantam. O reinado de Deus é força de braços que se levantam. Promessa de uma vitória aos que lutam e nunca se cansam. Promessa de uma vitória aos que lutam e nunca se cansam. O reinado de Deus é a luta de um povo organizado. O reinado de Deus é a luta de um povo organizado. Que não foge nunca da luta, não se deixa ser explorado. E não foge nunca da luta, não se deixa ser explorado. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. O reinado de Deus é canto, alegrando a vida da gente. O reinado de Deus é canto, alegrando a vida da gente. É como um acalanto, nos faz seguir em frente. É como
presente aqui. Olha o povo sorrindo e cantando, Jovem tá presente aqui. É gente com a gente lutando, mostrando o caminho a seguir. É gente com a gente lutando, mostrando o caminho a seguir. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. Muito bem, Zé Martins. Gente, esse programa é de terça-feira, mas você pode ouvir ele na retransmissão aos sábados às 16 e aos domingos às 19, não é, Maria? Sim, Carlos, mas agora nós chegamos ao momento de conhecer um pouco mais sobre os movimentos pastorais e organismos de nossa igreja. Carlos, você se lembra quem é que já por aqui passou? Vários, Maria. Renascer, Movimento Renascer, Conselho de Evangelização, Pastoral Catequética e outros mais. Muito bem, mas nós chamamos aqui o padre Sidney Fabril, ele que é coordenador do Conselho de Formadores da Arquidiocese de Maringá. Chega aí então, padre Sidney, bem-vindo. Pastorais, movimentos e organismos da Arquidiocese. Olá, caros ouvintes do programa Papo Cidadão. Sou o Padre Sidney e sou atualmente coordenador do Conselho de Formadores da Arquidiocese de Maringá. Quando nós falamos formadores, é formadores de padres, né? Nós chamamos o período de seminário de formação inicial e depois de padre chamamos formação permanente. Então, esse Conselho de Formadores que nós temos atualmente é um conselho de formadores da formação inicial de padres. Nós, para formarmos padres, temos 8 anos de tempo. O primeiro ano é chamado propedêutico, que funciona atualmente na paróquia São Sebastião de Mandaguaçu. Depois nós temos os 3 anos de filosofia ou discipulado, que é em Maringá, no Seminário Nossa Senhora da Glória. E temos 4 anos de teologia ou etapa da configuração aqui em Londrina. E cada um desses seminários tem o reitor e o diretor espiritual. Então, 6 pessoas fazem parte desse conselho. Ele é sempre presidido, na verdade, pelo bispo, né? O bispo sempre está presente e nós atualmente temos também no conselho o coordenador da pastoral presbiteral, que é aquele responsável pela formação permanente do clero, para que haja então uma passagem da formação inicial, né, para a formação permanente. Uma vez o seminarista é aceito para a ordenação e se torna padre, então ele deve continuar cuidando da sua formação. E nós temos também o coordenador da ação evangelizadora, que faz parte desse conselho, para ir assessorando já os formadores e depois os futuros padres com relação à evangelização, à pastoral. Esse conselho, ele se reúne todo mês, com a presença do bispo, menos no período das férias. E aí então nós tratamos de tantas questões relativas à formação, dos futuros padres, para que seja uma formação sadia, uma formação que de fato forme bons pastores que o povo de Deus necessita. Então nós tratamos de diversos assuntos, como está indo a formação em cada etapa. Nós vamos analisando também a situação de cada seminarista, se está crescendo, se não está crescendo, né? Vamos avaliando cada seminarista para ser ordenado ou não. Então esse é o papel do conselho, né? Se aconselhar
um aconselhar o outro, né? Tanto na dimensão comunitária, quanto na dimensão afetiva, na dimensão dos estudos, na dimensão espiritual e também na dimensão pastoral. Então isso é um pouquinho do que é o Conselho de Formadores de Padres da Arquidiocese de Maringá. Maria, nós temos mais um momentinho agora, né? Sim, temos recado? Carlos, tem recado, Carlos. Vamos agradecer aí a presença do Padre Sidney, né? Muito bem, recuperado agora, graças a Deus. Graças a Deus, Padre Sidney. Ô, Carlos, mas aqui, olha, tem um recado que é do José Marcos e da Maria Alice. Eles disseram assim, ó, eu convido a todos vocês para agradecer a Deus pelo aniversário de bodas de ouro, dia 10/7, 50 anos de matrimônio dos meus pais. Que bênção! O diácono José Vicente Marçal e Rita Nardon dos Santos Marçal. Obrigado, Senhor Deus, pelos meus pais e pelo matrimônio deles. Uma bênção. Amém. Aí, então, parabéns aí ao casal, ao diácono José Vicente Marçal, para dona Rita Nardon dos Santos, pelos 50 anos de matrimônio. Obrigado, Senhor, mesmo. E obrigado, então, José Marcos e Maria Alice, pela sua audiência, pelo seu recadinho, pela sua participação. O Carlos também deixou um recado aqui, a Salete. A Salete, ela está desejando saúde, paz e felicidade a todos. Muito obrigado. Obrigado. E para você também, Salete. Desejamos saúde, paz e felicidade. Obrigado, então, pela sua audiência e pelo seu recadinho. Também, Carlos, o Valdécio, ele agradece a todos, né? Manda um abraço a todos aqui do estúdio e oferece o programa a todos que estão sintonizados. E parabeniza os cristãos e cristãs que buscam na fé e no conhecimento histórico ser sal e luz. Obrigado, então, Valdécio, pela sua audiência, pela sua participação, pelo seu recadinho que você deixou aqui. Muito bem, mais um recado, é dele, é do Antônio José, ele que é da paróquia Nossa Senhora da Esperança de Sarandi. Paz e bem para você também, Antônio José. Ele disse assim, Carlos, que o Papo Cidadão, como sempre, é imperdível. Não há um quadro sequer que se possa dispensar. Olha, que maravilha! E peço a Deus que iniciativas como essa do Conselho de Leigos alcancem cada vez mais o nosso povo. Um grande abraço a todos. Obrigado, então. Graças à equipe de leigos, do Conselho de Leigos, né, Maria? Com certeza. Obrigado você, Antônio José, pela sua participação, pela sua audiência e pela sua contribuição também a esse programa. E o que temos agora, Maria? Carlos, agora nós chegamos ao momento do gesto concreto. Vamos ouvir, então. Então, olha, se a vida ela é ameaçada, é dever do cristão estar ao lado daqueles que sofrem. Ouçamos, então, agora, na voz do Dom Gabriel Marquese, bispo de Floresta, em Pernambuco, e do Dom Eugênio Richen, bispo de Goiás, em Goiânia, a última parte, Carlos. Chegamos à 8ª parte, a última parte da Carta ao Povo de Deus, onde mais de 150 bispos do Brasil buscam nos apontar uma direção, quando o mundo de mentiras de fake news tenta nos tirar desse caminho. Ouçamos, então. Gesto concreto. Somos convocados a apresentar propostas e pactos objetivos, com vistas à superação dos grandes desafios em favor da vida, principalmente dos segmentos mais vulneráveis e excluídos, nesta sociedade estruturalmente desigual, injusta e violenta. Essa realidade não comporta indiferença.
todos, pessoas e instituições, seremos julgados pelas ações ou omissões neste momento tão grave e desafiador. Temos uma palavra que não é nossa, é a palavra de Deus, que deve ser a nossa referência. Nós queremos unir o nosso olhar ao olhar de Deus, tão cheio de compaixão e de ternura, sempre para com todas as suas criaturas. E nós não podemos viver na indiferença, não podemos esquecer tudo o que acontece ao nosso redor. Pelo contrário, temos que verdadeiramente olhar com muito carinho, com muita atenção, com muito amor para a vida ao nosso redor. Este tempo, como sempre, é o tempo da atenção, é o tempo da ternura, é o tempo do cuidado. Queria lembrar que Jesus veio trazer para nós a paz. E como diz São Paulo, a noite vai avançando, o dia já vai chegando. Rejeitamos as obras das trevas e vistamos as obras da luz. Você também é chamado a se comprometer junto conosco, a acordar e a se comprometer. A fé não é simplesmente oração. A fé é oração e ação, compromisso. Não podemos deixar as coisas correr do jeito que estão. Precisamos lutar pela vida e pela vida em abundância, como nos promete, como nos aconselha Jesus Cristo. Muito obrigado você que está sintonizado aqui na Colmeia, essa igreja em saída, essa igreja profética. Mas temos um recado aí, né, Maria? Mais um recadinho ainda. O último recadinho aqui é da Sirlene. A Sirlene, que é da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Obrigada, então, Sirlene, pela sua audiência, pela sua participação e por você estar aí sintonizada no programa Papo Cidadão. Mas, Carlos, terminou o programa, será? Chegamos ao final. Obrigado, Deus, por mais um programa. Obrigado à equipe, ao Nilton, à Maria e todos. Fiquem com Deus e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Isso aí, Carlos. Eu também agradeço nesse momento a Deus por mais esse programa. Também a você, Carlos, pela companhia, o Nilton César por todo o trabalho, para o Clodoaldo por todo esse suporte técnico, a toda a equipe de leigos que estão sempre aqui sintonizado e também contribuindo para que esse programa chegasse até os lares. E também ao Clodoaldo, né, por o suporte técnico, e a você, ouvinte. Os nossos ouvintes aí das terças-feiras, 19 horas, ao sábado, também na retransmissão do programa Papo Cidadão, ao sábado às 16, aos domingos às 19 horas. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana no programa, Carlos. Papo Cidadão. Porque ser cristão é também ser cidadão. E agora vocês ficarão na voz do Antônio, com o nosso momento de oração. Oração do padroeiro. Irmãs e irmãos em Cristo Jesus, que estão ouvindo o programa Papo Cidadão, aqui na Colmeia FM. Convido-os agora a fazermos juntos esta oração ao Divino Espírito Santo, para que a nossa vida seja iluminada, os passos e os nossos caminhos apontados, para que nós possamos contribuir melhor para o seu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo Consolador, concedei-me o dom da fortaleza. Fortalecei minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições
e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal do teu amor e bondade. Espírito Santo de luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos de minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para minha vida. Dai-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz. Que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Cristo Jesus por mim e pela humanidade. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me o dom da ciência, que, iluminada pela tua luz divina, eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida e seja obediente aos ensinamentos divinos, sendo assim um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Espírito Santo, conselheiro divino, concedei-me o dom do conselho, ilumina meu entendimento para que eu busque em Deus as respostas para as minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Colocai em meus lábios palavras que restabeleçam a paz no mundo e ajudai-me a levar sempre um conselho que devolva às almas aflitas a serenidade em Deus. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que minhas orações sejam pontes de amor que unam meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor. Que meu fervor espiritual se renove sempre, para que minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, consolador dos aflitos, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre frente meus olhos a bondade divina e que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Assim seja. Amém.